Meninas, vamos lá? Vou me apresentar novamente para vocês. Eu tô aqui no improviso, vocês vão ver que às vezes eu vou mexer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Quem viu os stories viu que eu tive que improvisar aqui. Eu e minha família era pra gente ter retornado para nossa cidade. Nós somos de Palmas, no Tocantins. Porém, nós estamos com Covid. Eu ainda tô com Covid, tô em isolamento aqui no andar de cima da casa da minha sogra. Toda a minha família tá aqui. Graças a Deus não estou com tosse, graças a Deus não estou mais rouca, mas eu estou em isolamento. Então eu tive que fazer esse improviso aqui pra gente estar junto, pra gente estar aqui se conhecendo, pra eu estar passando algo pra você. Primeiro, antes de me apresentar, queria dizer que esse momento eu entrego ele ao Senhor, porque é Ele que direciona todas as coisas na minha vida, e eu peço para que Ele venha e tenha o controle mais uma vez de tudo que acontecer aqui. Então esse momento está sendo guardado por Deus, esse momento está sendo colocado nas mãos do Senhor. E eu quero me apresentar. Meu nome é Adriele Francischini, eu sou casada com o Ivan há 18 anos, agora em abril vai fazer 19 anos. Nós temos 4 filhos. Nós temos a Maria Isadora de 17, a Maria Luísa de 16, o Ivanzinho de 11 e a Ivna de 9. E nós somos de Palmas, no Tocantins. Sou dentista, mas não atuo mais na minha área já há algum tempo. Teve um período da minha vida que eu achei que eu pude escolher e ficar em casa com os meus filhos e me dedicar à minha família e realmente estar mais dentro da minha casa. Foi aí que eu entendi a importância de fazer alguns cursos que fizeram muita diferença na minha vida, cursos da área da família. E eu fiz alguns cursos na área da família: Casados para Sempre, Alcançando o Coração do Adolescente, Educação de Filhos à Maneira de Deus, Em uma Aliança com Deus. Alguns cursos relacionados à família eu e meu esposo, a gente foi fazendo. E nós somos líderes do curso de Casados para Sempre. Já tivemos algumas turmas, temos uma lista de pessoas que desejam entrar para o curso, mas infelizmente por causa da pandemia a gente não conseguiu dar continuidade a esse curso. Depois, quando eu parei com o curso presencial, que era na minha casa, surgiu a ideia de fazer esse curso, algo pela internet, para as amigas, para as meninas que eram mais próximas, e foi aí que veio toda essa ideia. E foi através de muitos estudos, através de muita leitura da palavra, através de muitas vivências que eu tive na minha vida, que eu fui montando alguns cursos, e eu quero trazer esse hoje para você, que é o que eu desejo mesmo, é que você tenha um encontro com você e com Deus. Eu quero que o Senhor venha e faça parte da sua vida. Eu quero que você olhe para dentro de você e que você consiga enxergar que dentro de você há algo muito maior. E você pode confiar no que eu estou falando, porque eu já passei por esse processo. A minha vida ela se transformou muito, eu me transformei muito, mas eu precisei me encontrar. Eu precisei olhar para dentro de mim e descobrir aonde eu estava. Eu precisei olhar para dentro do meu coração e entender que tinha certas situações, tinha certos comportamentos, tinha atitudes, tinham palavras que não cabiam mais na minha vida. Tinham pensamentos, que não cabiam mais na minha vida. E foi aí que eu decidi, com muita presença do Espírito Santo, colocando diante de Deus, trazendo isso, de uma forma muito real, que eu consegui ter essa transformação, e é isso que eu quero que você viva. Então, eu quero parabenizar você que chegou até aqui, parabenizar você que está aqui neste momento, e dizer que se você está aqui, é porque você deseja realmente ter um encontro, você deseja enxergar algo diferente dentro de você, você consegue entender que há algo dentro de você que você pode potencializar. E eu quero muito que você viva isso, eu quero muito que você destrave mesmo situações na sua vida que às vezes te impedem de seguir em frente. E são coisas simples, não são coisas que precisam de muita atenção, são poucas coisas. A gente está numa caminhada e imagina que você está fazendo uma viagem, a nossa vida é assim.
Nós estamos numa caminhada, fazendo essa viagem, mas de repente você precisa parar num posto e você precisa fazer uma avaliação. Você precisa olhar para ver em que direção você está indo. Você precisa analisar o seu veículo, analisar você e perceber como que você tem andado nessa caminhada. Tem coisas na nossa vida que precisam de transformações. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos ser transformados. Nós estamos no momento de, a palavra de Deus, que a Bíblia diz que é um momento de santificação. Nós estamos nesse processo de santificação. Porém, nós não podemos ficar parados e estagnados esperando que as coisas aconteçam na nossa vida, que as outras pessoas mudem, que os outros façam por nós. Tem coisas que somos nós que temos que fazer por nós. Tem mudanças na nossa vida que acontecerão depois que a gente mudar. Mas eu não estou falando que outras pessoas não têm que mudar, não é isso. Eu estou dizendo que se você deseja viver algo novo na sua vida, se você deseja algumas transformações na sua vida, pode ser que aconteça com você. Pode ser que Deus faça a obra primeiro em você. Eu gosto de falar que a nossa família, que nós somos como uma engrenagem. Às vezes está tudo ali parado, tudo ali tão estacionado, mas na hora que você começar a movimentar essa engrenagem, muitas coisas na sua vida serão transformadas. Mas talvez se você está aqui, se te chamou a atenção essa mensagem, se você percebeu a importância de estar aqui, pode ser que essa mudança comece com você. Pode ser que Deus vá usar a sua vida. Pode ser que seja você a transformação que tanto deseja viver na sua casa. Por isso que eu quero parabenizar você, porque você deu um passo. Você deu um passo a mais. Você se colocou à disposição de ouvir aquilo que eu tenho para falar. Você está disponível. E eu quero trazer primeiro a você a consciência de olhar para dentro de você e perceber o que precisa de mudança dentro de você. Mas não é olhar para dentro de você e se culpar. Ai, tem tantas coisas que passaram na minha vida que se eu fosse fazer, eu faria diferente. Sim. Tem tantas coisas que eu não deveria ter feito no meu passado? Sim, tem. Tem tantos comportamentos, tem tantas atitudes, tem muitas coisas que não eram para ter acontecido como aconteceram? Sim. Mas não adianta você se culpar. Quando você se culpa, isso te paralisa. Você não consegue seguir em frente. Amiga, o que aconteceu, aconteceu. Você não consegue mudar o seu passado. Você só consegue pegar daqui pra frente. É daqui pra frente que você precisa se preocupar. É daqui pra frente que você pode agir com uma consciência de ter atitudes, de ter palavras, de ter pensamentos consciente daquilo que você deseja colher. Você já ouviram falar sobre a lei da semeadura? Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. A Bíblia fala, sobre, às vezes a gente semeia com as nossas próprias palavras. E a gente precisa analisar, e amanhã nós vamos falar mais sobre isso, mas a gente precisa prestar atenção nas nossas palavras. Muitas vezes a gente pensa em ter uma vida melhor, a gente pensa em ser melhor, a gente pensa em estar melhor, mas as nossas palavras não condizem com aquilo que a gente pensa. E nós precisamos começar a se atentar a isso. Como é que você está na caminhada da sua vida? Você tem colhido aquilo que você deseja? Talvez o seu relacionamento não esteja do jeito que você pensou que fosse chegar um dia. Talvez ele não esteja do jeito que você queria que ele estivesse. Talvez seja a vida financeira, talvez seja uma vida, algum conflito familiar com os filhos. Talvez seja dentro de você mesmo. Você olha para você e você sinta que falta alguma coisa em você. Por isso que nós precisamos parar esse momento e autoanalisar. Eu gosto muito de um psiquiatra Jung. Tinha Freud e Jung. Freud é o pai da psicanálise, E teve um momento na vida deles que eles divergiram os estudos deles e cada um seguiu para um lado. E Jung fala assim, que muitas pessoas fariam de tudo para não olhar para dentro da alma delas. Mas aquele que olha
desperta. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você olhe para dentro de você e que você possa despertar. Entenda que dentro de você há algo que tem um comando. Eu gosto de falar sobre liberdade. Jesus, ele veio e ele nos fez livres. Mas livres de uma forma diferente que a gente vê no mundo. Eu quero que você olhe para dentro de você e você se sinta livre. Livre para se transformar, livre para mudar, livre para não pensar no que o outro está pensando sobre você. Livre para não carregar mais aquilo que você tem carregado. Livre para não carregar as preocupações que você tem carregado em relação à vida do outro. Livre para não querer controlar aquilo que é incontrolável. Tem coisas na sua vida que você não consegue controlar. Tem coisas na sua vida, tem coisas que acontecem que não está no seu controle. Você tem que acreditar que há algo maior que você possa colocar isso diante de Deus. Você tem que acreditar que o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas e descansar nele. Mas não, muitas vezes a gente pega o problema até de outra pessoa e traz para dentro da gente, para dentro da nossa vida. E não, as coisas elas não devem acontecer dessa forma. Não queira você controlar aquilo que é incontrolável. Não queira você controlar aquilo que é incontrolável. Então, quando eu falo de olhar para dentro de você, quando eu falo que às vezes a gente busca algumas coisas que a gente vai encontrar dentro de nós, é como se dentro de nós houvesse uma fonte, algo que nos supre, que vem de dentro, que nos traz paz, a paz que excede todo o entendimento. É isso que você procura? O que às vezes você tem procurado algo que está no mundo, eu quero dizer, não está fora. A sua satisfação não está no que está acontecendo fora. A sua felicidade não está no que está acontecendo fora. A sua paz não está no que está acontecendo fora. Ela tem que vir de dentro de você. E para isso você precisa organizar algumas coisas dentro de você. E é isso que eu quero que você faça. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você e comece a aceitar algumas coisas que estão em você. Mas não é aceitar da forma que, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não é assim. É aceitar que, poxa, tem coisas que poderia ter sido diferente, mas não foi. Tem coisas que poderiam ter acontecido de uma forma diferente, mas não aconteceram. E se aconteceram como aconteceram, era para você pegar tudo isso que aconteceu e usar como degrau de crescimento na sua vida. Eu quero falar que às vezes você não sabe nem para onde você vai, mas eu tenho certeza que você sabe para onde você não quer voltar. Eu tenho certeza que você não sabe, que você sabe quem você não deseja ser mais. E é daqui para frente. Então, nessa caminhada da vida que a gente está, é o momento agora da gente parar para a gente se encontrar e ver como é que tá. Quando Yang fala sobre a alma, você sabia que nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. E na nossa alma é onde estão os sonhos, as vontades. Na nossa alma estão os nossos traumas. Na nossa alma estão aquelas coisas que aconteceram com a gente na infância. Muitas vezes constrangimento, muitas alegrias, as vivências que nós tivemos, as memórias. Tudo isso está guardado na nossa alma, aquilo que a gente aprendeu. Tudo isso está na nossa alma. E quando a gente fala de alma, é porque a gente realmente precisa olhar para dentro de nós e analisar a nossa alma. Então, olhar para dentro de nós e analisar tudo aquilo que está guardado dentro da nossa alma. Tem coisas que está guardada na sua alma que você não precisa carregar mais. Eu quero falar para você assim, eu vou virar para o outro lado porque agora está me incomodando. Eu quero falar assim para você, às vezes você pega um guarda-roupa para faxinar e é isso que eu quero que você faça, uma faxina em você. Olha para dentro de você e decida fazer uma faxina em você. Se você pega o seu guarda-roupa para faxinar, você vai pegar tudo que está no seu guarda-roupa, inclusive o guarda-roupa, e falar assim, nada daqui presta, tudo que tem aqui é ruim, nada aqui tá bom. Não, não é assim. É um momento de paciência e persistência. Paciência e persistência. É isso que você tem que ter na hora que você olhar para dentro de você e for faxinar a sua alma. Tem coisas que você está carregando na sua vida que não te serve mais. Você não precisa carregar mais.
Tem tristezas do passado que talvez fiquem vindo à sua memória, que você fique remoendo situações que aconteceram, que você fique remoendo situações talvez que aconteceram em relação ao seu esposo, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, em relação a irmãos, em relação a cunhado, em relação a parentes, a familiares, em relação a outras coisas da vida, ou seja profissional, ou seja financeiro, ou seja um negócio que você montou e não deu certo, e você tem carregado isso em forma de medo, em forma de raiva, em forma de angústia. E você não precisa mais carregar. Sabe por quê? Porque quando a vida tenta trazer algo bom para você, quando a vida tenta trazer algo positivo para você, aquilo que tá lá, que tá velho, que não te serve mais, que te incomoda, eles sobressaem aquilo que a vida traz de novo. Por isso que tem situações da sua vida que você precisa deixar para trás. Tem situações da sua vida, tem coisas que ficam vindo em seu pensamento, tem coisas que você fica remoendo que você não precisa carregar mais com você. Você precisa entregar isso ao controle de Deus. Você precisa orar e falar: Senhor, eu entrego a Ti. Eu não quero mais carregar isso comigo. E isso é uma decisão. É uma decisão que a gente faz. Os nossos pensamentos, vou te falar uma coisa, o nosso cérebro, ele não consegue distinguir uma coisa que já aconteceu com algo que ainda não aconteceu, que não é real. Todas as vezes que você lembra alguma situação sua do passado, o seu cérebro, ele traz hormônios, ele traz coisas, substâncias ao seu organismo que vai fazer você vivenciar tudo aquilo que você vivenciou naquela época. Se você lembra uma briga, se você brigou com alguém e você vai e você conta essa briga para outra pessoa, o seu corpo, ele vai liberar substâncias que você vai vivenciar, aquela raiva que você sentiu, aquele constrangimento, aquele medo, aquela sensação que você teve vai ser liberado. Por isso que você precisa decidir não carregar mais, decidir não comentar mais. Todas as vezes que vier um pensamento negativo em sua cabeça, você pode substituir o seu pensamento por um positivo. Decida isso. Decida liberar no seu pensamento, através do seu pensamento, algo que vai te trazer o hormônio da felicidade. E deixa para trás o cortisol, que é aquele hormônio que traz a irritação, o hormônio do estresse. Todas as vezes que você lembra algo que foi negativo na sua vida, você traz isso para você. E é isso que eu quero te dizer, você tem o controle. Está dentro de você esse controle. Você decide isso para sua vida. Então, a gente olha para dentro da gente e a gente começa a se enxergar com mais clareza. Eu lembro que quando eu comecei nessa busca de autoconhecimento, eu tinha uma moça que ela começou a cuidar de mim. E eu lembro que era na igreja. E ela falou assim para mim: Adriele, pega uma lista e coloque tudo aquilo que você enxerga dentro de você que é ruim. Eu falei: como assim que eu enxergo que é ruim? Ela falou assim: todos os seus defeitos. Eu falei: como assim? Que defeitos? Olha, gente, o que o orgulho faz com a pessoa. Acha que não tem coisa pra mudar, acha que não tem defeito. Eu falei assim: mas como assim? Defeito. Aí ela pegou e falou assim: não, coloca lá. E aí eu comecei a colocar. E aí eu comecei a colocar os ciúmes, o orgulho. E aí eu comecei, e eu fui analisando situações que aconteceram na minha vida que poderiam ter acontecido diferentes se eu tivesse outras atitudes. E aí eu fui analisando meu coração, e eu fui pedindo: Espírito Santo, me mostra aquilo que eu preciso mudar, me mostra aquilo que eu preciso ser transformada, me mostra aquilo que o Senhor precisa me moldar. E eu entendi que eu era um ser moldável. E que se eu contasse com Deus, Deus poderia me moldar da forma que Ele deseja. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos em nós atributos que foram colocados por Deus em nós. Já está dentro de você. A bondade já está dentro de você. Tem muitas coisas boas dentro de você. Tem muitas coisas que você pode potencializar, que já existem em você. E tem muitas coisas que você consegue diminuir. Tem muitas coisas que você não precisa carregar tanto. Tem muitas coisas, tem muitos comportamentos, tem muitas atitudes, eu não sei. Olha pra dentro de você, imagina. Eu vou te dar um exemplo sobre a minha vida. Eu era extremamente irritada. Não extremamente, assim, parece que, né? Mas assim, sabe o pavio curto? Qualquer coisa eu extravasava, assim.
Há resposta na ponta da língua. E eu fui perdendo, descobrindo que eu estava sendo uma mãe impaciente, uma esposa impaciente, uma nora impaciente, uma filha impaciente, uma irmã impaciente. Eu estava me tornando uma pessoa impaciente. Eu ficava irritada muito fácil com coisas muito pequenas. E aí, quando eu comecei a me analisar, eu falei, poxa, por que eu perco a paciência tão fácil? Por que eu tenho uma ansiedade de fazer tudo muito logo, de estar tudo muito rápido, de querer que as coisas saiam do meu jeito? Só do meu jeito. Eu não estou no controle da situação. E foi aí que eu comecei a me analisar primeiro e analisar as situações. E eu comecei a aprender que eu não precisava dar resposta, eu não precisava ter a resposta pronta na ponta da língua. Eu tinha o direito de ter um tempo para responder. Se algo acontecesse comigo que era algo que eu não estava gostando, eu tinha a escolha, eu deixo isso entrar dentro de mim, é responsabilidade minha. Você não pode controlar aquelas coisas que vão chegar até você. Você não pode controlar palavras que vão chegar até você. Você não pode controlar ofensas que chegarão até você. E nem às vezes a curiosidade das pessoas que chegará até você. Mas você consegue decidir se você vai permitir que isso entre em você, ou você fala, opa, isso aqui diz respeito a ele, não a mim. Isso aqui diz respeito a ela, não a mim. Eu fui ofendida, tudo bem, mas diz respeito a ela. Diz respeito a ela, não a mim. E eu decido não deixar isso entrar dentro de mim. Eu decido não responder ou não dar o troco na mesma moeda. Porque a bondade habita em mim. Porque eu tenho buscado isso. Porque o meu comportamento deve ser de acordo com o que eu tenho buscado. Porque as minhas palavras devem ser de acordo com aquilo que eu tenho buscado. Eu desejo ter uma casa de paz. Mas a minha palavra tem que ser condizente à minha atitude. Se eu quero ter uma casa de paz, você acha que eu agindo sem paz, impaciente, irritada, eu vou ter uma casa de paz? Eu não vou. Então as minhas palavras, e isso foi a primeira coisa que eu entendi quando eu me encontrei, que eu falei, opa, eu tô andando sem direção. Eu tô fazendo as coisas sem consciência, eu tô sendo empurrada pela correnteza. Eu tô sendo levada, sabe Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu tava vivendo assim, as situações iam acontecendo e tava tudo misturado ali. E a gente fica naquela emoção, porque é muita coisa, é trabalho, é isso, é aquilo, é filho, é escola, é marido, é parente, é trabalho, é vida financeira, é sonho, é viagem que a gente quer fazer, são os nossos desejos, as nossas vontades, a gente fica tudo ali atribulado, querendo tudo ao mesmo tempo e a gente decide que a gente não consegue, a gente não consegue se organizar, a gente fica perdido. Por isso que a gente precisa se encontrar. Por isso que a gente precisa se estabelecer. Olhar para dentro da gente. Eu gosto muito de fazer tudo anotado. Tudo que eu faço eu tenho anotado. Até as minhas orações. Que as minhas que me conhecem sabem. Eu escrevo as minhas orações. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir aquilo que um dia eu pedi para Ele. Mas a gente, às vezes, é muito ansioso, a gente quer as coisas assim pra ontem. A gente começa a mudar e a gente quer que as pessoas enxerguem a nossa mudança pra ontem. A gente começa a fazer as coisas, a gente abre um negócio, a gente começa a buscar uma transformação no casamento e a gente quer as coisas pra ontem. Sabe quando que eu comecei a buscar a transformação? Eu tinha 30 anos de idade. 30 anos quando eu comecei a buscar esse desenvolvimento espiritual, quando eu comecei a buscar mais coisas para minha vida, para eu crescer, para eu evoluir. Eu já tinha 30 anos, hoje eu tenho 38. E eu entendi que já tinha 30 anos que eu agia daquele jeito. Você acha que do dia para a noite as coisas iam acontecer? O que eu quero falar para você é que às vezes não vai acontecer do dia para a noite, mas elas vão acontecer.
É aos poucos, é um passo de cada vez. Por isso que quando você olhar para dentro de você e falar, não, Adriele, mas eu tenho coisa demais para mudar. Eu olho para dentro de mim e eu enxergo coisa demais que eu preciso mudar. Amiga, não se vitimize, não se culpe. Se você se vitimizar, falar, poxa, tudo acontece comigo, eu não sou boa mesmo. Lembra do guarda-roupa, da faxina? Você é o guarda-roupa. Você vai pegar o guarda-roupa e falar nada que tá bom? Não. É uma outra roupa que não te serve mais. É uma outra coisa que tá ali que já não te cabe mais. E você vai abrir espaço para coisas novas. Vou ter que virar. É uma outra coisa que não vai te servir mais. E aí, o que eu te trago? Olha para dentro de você. Olha para dentro da sua alma e descubra aquilo que você não precisa carregar mais. Você vai ter o controle de algumas situações na hora que você controlar as suas emoções. Você precisa analisar por que muitas vezes você quer que as coisas que aconteçam daquele jeito. Por que às vezes você fica tão irritada com algumas coisas que acontecem em casa? Por que algumas vezes você age da forma que você está agindo? Por que às vezes você pega uma ofensa para dentro de você e você fica remoendo aquela ofensa? Por que às vezes você acha que as coisas acontecem assim, realmente está tudo acontecendo para te prejudicar? Que o problema ele vem assim para te prejudicar. Saia dessa situação. Comece a se analisar de uma forma consciente. Comece a analisar a sua vida de uma forma consciente. Tenha consciência daquilo que você está fazendo, tenha consciência daquilo que você está falando, tenha consciência das suas atitudes. E é isso que eu quero que você olhe para dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Não queira estar sempre cheia de razão. Sabe por quê, amiga? Eu vou te falar. Porque às vezes você tem até razão. Às vezes você tem razão, mas quando você quer provar a sua razão, você acaba perdendo algumas coisas. Sabe aquela conversa? Você prefere ter paz ou ter razão? Ganha mais quem quer ter paz. Não queira mais ficar tendo razão em relação a algumas coisas. Não queira mais. Você olha para dentro de você e você sabe que dentro de você há algo maior que você pode contar. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, sabia? Tem coisas que você não vai precisar mais falar. Tem coisas que você não vai precisar mais bater o seu pé. Tem coisas que você não vai precisar mais provar. Tem coisas que vão acontecer por si só, porque você vai decidir colocar no controle de Deus. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Você tá percebendo aquilo que eu tô te falando? Para olhar para dentro de você precisa despertar essa consciência que eu trouxe. E você precisa aprender o benefício de agir de uma forma intencional. Lembra da semente? Lembra da semente? Você acha que se você jogar a semente falando algo ruim de alguém, e amanhã nós vamos ter uma aula sobre isso, muito legal. Você acha que se você falar algo de alguém que vai prejudicar a vida de alguém, que você contar às vezes uma coisa que aconteceu de alguém, você acha que isso não vai retornar para você? Você deseja ter uma vida boa, você deseja ter uma vida abençoada, mas com a sua própria boca você fala mal das pessoas. E muitas vezes as pessoas que convivem com você, muitas vezes as pessoas que convivem da sua casa, dentro da sua casa. Você quer que os seus filhos sejam abençoados. Toda mãe deseja que o filho seja abençoado, não é? Mas quando acontecem as coisas em casa que te tira a paciência, o que você fala? Esse menino é danado, esse menino é teimoso, não aguento mais esse menino, tem hora que eu tenho vontade de sumir. Amiga, cuidado com as suas palavras. Tenha consciência daquilo que você está falando. Na hora que começa as discussões, com o seu esposo, lembra? Eu prefiro ter paz a ter razão. Sabe por quê, amiga? Porque se você decidir ter razão, você vai entrar numa discussão. Você vai entrar numa briga que ninguém ganha. Os dois perdem. Aliás, toda a família perde. E aí, sabe, amiga, o que acontece? Na hora da raiva, na hora que você fica irritada com aquilo, na hora que o corpo libera aquele cortisol, que você já não consegue pensar em mais nada, que você não consegue nem respirar direito, que você fica extremamente irritada, e você vira pro seu esposo e fala assim, eu tô de saco cheio, eu tô cansada, a gente já não dá mais certo. Sabe o que eu tenho pra te falar, amiga? Você tá liberando uma palavra, saiu da sua boca. E sabe o que acontece?
você pode até esquecer aquela palavra que foi liberada. Você pode até esquecer que pela sua palavra você está jogando seu casamento para o alto. Mas o inimigo não esquece. O inimigo não esquece. Por isso, amiga, muitas vezes hoje você não tem vivido o casamento que você está vivendo, porque se você olhar lá para trás, muitas palavras foram liberadas na hora da raiva. Então decida hoje não liberar mais palavras na hora da raiva. Tenha consciência e comece a agir de uma forma intencional. Seja intencional nas suas palavras. Eu vou escolher aquilo que eu vou falar. Sabe por quê? Porque eu tenho esse direito. Porque Jesus me fez livre para escolher o que eu vou falar. Jesus me fez livre para escolher aquilo que entra em mim. Jesus me fez livre para eu escolher a forma com que eu quero agir. Jesus me fez livre para controlar as minhas emoções. Então, todas as vezes que você for falar algo em relação a alguém, para alguém, pense, isso que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? Isso que eu vou falar vai construir ou vai destruir? E todas as vezes que alguém te falar alguma coisa, você pensa, isso que essa pessoa me falou vai me edificar ou vai me destruir? Porque se for me destruir, eu prefiro deixar com ela. Eu não aceito para dentro de mim. Diz respeito a ela. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus me criou para ser. Eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, isso que ele está falando sobre mim, isso que ela está falando sobre mim, essa ofensa que está chegando até mim, não cabe mais a mim. Não cabe, porque hoje eu tenho um encontro comigo e com Deus. Hoje eu sei quem Deus me criou para ser. Então, eu quero que você pense que eu escutei essa frase há muitos anos atrás, que todas as vezes que a gente se encontra com Deus, que a gente sabe que a gente está indo em direção ao caminho de Deus, que a gente sabe que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, quando a gente acha que a gente está perdendo, é que a gente está ganhando. E eu quero dizer que a mudança que você vai ter em você, ela vai gerar uma perda. Você vai perder. Você vai perder. E eu quero trazer 3 situações para você. De exemplos assim que acontece, de exemplo que as meninas me trazem nos grupos, ou no direct, ou no WhatsApp, de coisas, de situações que você vai perder. E eu quero trazer para você a primeira situação. Um pai de família. Vamos lá. Um pai de família. Ele deseja ter um casamento melhor. Ele deseja ter uma esposa mais carinhosa. Ele deseja que a esposa dele seja mais compreensiva e seja a esposa que vai lá e o apoie. Aí, você pensa, esse pai de família, é esse o desejo que ele tem no coração dele. É esse o pensamento, é isso que ele quer. Porém, quando ele sai do trabalho, todos os dias que ele sai do trabalho, ele sai para beber com os amigos. Você acha que esse homem vai ter uma esposa mais compreensiva? Você acha que esse marido vai ter uma esposa que o apoie? Você acha que esse marido vai ter um casamento restaurado, reestruturado? Ele não vai. Você entende que ele quer uma coisa, mas o comportamento dele é outra? É outro. Você entende que às vezes ele quer, eu quero um casamento assim, eu quero um casamento assim. Qual que é a perda desse marido? Qual que é a perda desse pai de família? O que ele vai perder? O que ele tem que abrir mão? Ele tem que abdicar de mais tempo com os amigos, de passar menos tempo com os amigos e estar mais tempo com a família. Então ele vai abdicar desse tempo que ele está com os amigos e ele vai começar a investir no tempo que ele tem, que ele pode dispor para a família dele. Você entende que a mudança ela gera algumas perdas? Mas é quando a gente acha que a gente está perdendo, é que a gente está ganhando. Você vira para mim e fala assim, Andriele, eu quero ter mais conexão com meu filho. O meu filho ele tá muito sozinho, eu não consigo conversar, o meu filho tá na adolescência. E outra, sabe aquela história, porque todo adolescente é rebelde? Amiga, pelo amor de Deus, eu quero que você me mostre onde está na Bíblia falando que todo adolescente é rebelde. Eu quero que me mostre onde está na Bíblia que todo casamento tem a crise dos 7 anos. Eu quero que você me mostre na Bíblia que toda criança dá trabalho. Isso são crenças que as pessoas falam, repetem, e você trouxe para a sua vida.
Mas agora você tem o controle. Não aceite mais isso para sua vida. Então, todas as vezes que vier no seu pensamento, todo adolescente dá trabalho, você fala, tá repreendido. O meu não dá. Eu vou aprender a lidar com ele e ele não vai me dar mais trabalho. O meu casamento não está mais em crise, porque eu decido fazer diferente daqui para frente. Pensa, você deseja ter mais conexão com o seu filho, mas você chega do trabalho, ou às vezes você trabalha em casa, você está em casa, e você dispõe do tempo, e o seu esposo, que vocês poderiam estar conversando, jogando algum jogo em família. Nós vamos falar ainda sobre tempo de qualidade, tendo um tempo de qualidade entre família, fazendo um jantar junto, um sanduíche, alguma coisa, todo mundo junto, tendo uma programação em família, mas você dispõe desse tempo para o quê? Assistindo uma série, só você na sala, um no quarto, outro no outro quarto, outro no videogame, você no celular, e você perde esse tempo que você poderia estar dispondo para ter conexão com a sua família, com o seu filho, fazendo outras coisas que não traz a conexão. Você entende que você quer uma coisa, você quer a conexão, você quer se dar muito bem com o seu filho, você quer se dar muito bem com o seu esposo, você quer que a sua família seja uma família muito unida, muito harmoniosa, porém, o que você quer não condiz com as suas atitudes? E muitas vezes nem com as suas palavras, né? Que com a nossa própria palavra a gente acaba, às vezes, até falando mesmo, isso é muito rebelde, acaba até mesmo falando sobre eles, né? E eles acabam ficando realmente desconectados. Meninas, vocês entendem que com a sua palavra, que às vezes a gente quer uma coisa e a gente acaba fazendo outra, falando outra? Então, qual que vai ser a sua perda? Qual que vai ser? Abdicar do tempo que você passa nas redes sociais, assistindo uma série, assistindo um filme, dispor desse tempo para estar com os seus filhos, para ter mais conexão. Você vai gerar conexão. Você entende que a engrenagem ela vai girar? A engrenagem ela vai girar. E eu quero te dar, eu vou te dar 3 dicas. Lá em casa, quando a gente começou a estudar sobre as 5 linguagens do amor, e a gente fez o curso de educação de filhos da maneira de Deus. Nesse curso de educação de filhos, a gente tinha que ter um dia por semana que cada um ia escolher o que ia fazer nesse tempo de qualidade, que era o dia da família, que foi assim que a gente batizou na nossa casa, era o dia da família. Eu lembro perfeitamente, era toda segunda-feira. Hoje tem dia da família? Não tem mais. Por quê? Porque todo dia é dia da família. A gente fica muito junto. Então você entende que vai chegar uma hora que que as coisas na sua vida elas vão ser tão natural, não vai ser mais algo especial. Você entende que a engrenagem vai girar e vai tudo andar perfeitamente? E nesse dia da família, era na segunda-feira. Cada um, lá em casa nós somos em 6. Eu falei, né, que eu tenho 4 filhos, mas eu e meu esposo. Então, todas as vezes que era segunda-feira, um escolhia, né? O que a gente ia fazer? Quando a situação não estava legal para ir todo mundo ao cinema, porque nós somos em 6, né? A gente fazia o cinema em casa. Então a gente colocava o colchão na sala, estourava pipoca, assistia filme na sala. Mas cada um escolhia. O outro dia, o outro fala, pai, dá pra gente comer comida japonesa? Ou então, no meu dia da família eu quero comer pipoca e assistir filme. No meu dia da família eu quero sair pra dar uma volta no quarteirão, andar de bicicleta. E aí cada um escolhia o dia da família. Ou jogar um jogo juntos. E cada um escolhia o seu dia, o que ia fazer no dia da família. Inclusive nós, né, os pais. Gente, isso gerou uma conexão tão grande na minha família. O começo é meio difícil. Por quê? Porque como a gente, não vou falar difícil, desafiador, vai. Porque como a gente tá muito desvinculado, como a gente tá muito desconectado, aí vai jogar um jogo junto, tem que ter muita paciência. Porque um quer de um jeito, o outro quer do outro. Então você consegue estipular ali algumas regras. Não pode brigar, a gente não pode discutir, respira, paciência, faz algo que não vai gerar tanto conflito. Mas desde montar lanche, sabe? Em família, um vai abrindo pão, o outro vai colocar na maionese, o outro vai... E aí isso vai gerar uma conexão. Você entendeu que essa é uma perda que você vai ter para poder gerar uma conexão com a sua família? Eu falei que ia dar 3 exemplos, eu acabei esquecendo. Mas, enfim, o tempo de qualidade em família é um ótimo exemplo
para gerar conexão. Você tá fazendo algo com a sua família juntos. Escolher um filme que vocês podem assistir juntos e comentar sobre o filme. É algo que vai gerar conexão com a sua família. Agora eu vou falar para você, esposa. Você quer ter mais conexão com o seu marido, né? Você deseja que o seu marido seja aquele homem protetor, você deseja que o seu marido seja aquele homem provedor, você deseja ser cuidada, você deseja ser validada, você deseja que o seu esposo seja empático com você, que ele entenda as situações que você está passando, você deseja que ele não haja com você de uma forma crítica, que ele não venha te criticar, mas eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes você quer ter um controle de muitas coisas. E aí, às vezes, ele é um homem que ele tá até disposto a fazer. Mas olha como você se comporta quando ele faz alguma coisa. Eu tive que analisar isso em mim, sabia? Por exemplo, ele vai lá e ele troca a fralda do neném. Aí o neném, a fralda fica um pouquinho torta e em vez de a gente falar assim, nossa, amor, você trocou a fralda do neném, sabe? Obrigado, tal. Ou a gente dá uma palavra, elogia alguma coisa, o que a gente faz? Nossa, lá, não sabe nem trocar a fralda do neném, ó. A fralda toda torta. Poxa, não dá pra pedir nada pra você. Quando você faz, olha aí como é que você vai. Então, você entende que você tá desvalidando algo que ele fez? A intenção dele foi positiva, mas a forma com que você retribuiu aquela atitude dele foi algo que desmereceu aquela atitude dele. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer mais. Ele não vai fazer mais. Aí é onde muitas mulheres chegam pra mim e falam assim, meu marido não faz nada pelas crianças. Meu marido não me ajuda em casa. Meu marido não me ajuda em nada. Meu marido não faz nada. Mas vai olhar. Por que às vezes que ele não faz? Será que quando ele faz, você consegue validar aquilo que ele faz? Será que quando ele faz algo por você, você consegue olhar para ele e falar assim, e agradecer por ele ter feito? E motivar e elogiar ele? E reconhecer e validar também aquilo que ele fez? Ou não? Ou se não sai do jeito que você quer que saia, você o critica? Então, quando eu falo de ter a consciência, quando eu falo de olhar para dentro da gente e ser intencional nas nossas palavras, é justamente por isso. Porque às vezes as palavras saem da nossa boca que a gente nem percebe. Às vezes as palavras saem da nossa boca de uma forma e a gente começa a colher daquilo que a gente nem sabe por que a gente está colhendo, mas quando vai olhar lá para trás, no nosso relacionamento, o jeito que a gente tratava, o que a gente falava, a forma com que a gente falava, a gente vai colher lá na frente. Não tem jeito. Por isso que a gente precisa ser consciente. Onde que essa esposa, qual vai ser a perda dela? Entender que as pessoas, elas não são como a gente quer que elas sejam. As pessoas não têm as atitudes delas de acordo com o que a gente quer que elas tenham. E elas não fazem as coisas como a gente quer que elas façam. Cada um de nós temos uma criação, cada um de nós fomos feitos de um jeito, cada um de nós tivemos uma educação, fomos criados em ambientes diferentes, em situações diferentes. Então, às vezes, o que é certo pra você não é certo pra mim. Às vezes, a forma de fazer uma coisa pra você pode estar correta daquele jeito, porque você aprendeu daquele jeito, mas eu não aprendi daquele jeito. Então, cada um de nós temos o senso de justiça própria, que determina aquilo que a gente acha que é correto ou que é coerente pra nossa vida. O que você vai fazer? Se alinhar com ele. Olha, eu aprendi assim. E entender que ele aprendeu de outra forma. E ser empática com ele na forma com que ele aprendeu. Então, muitas vezes a gente precisa deixar de lado todas as nossas certezas, a nossa racionalidade em relação a alguma coisa, em relação a alguma atitude. A gente tem que deixar o comando um pouco na mão deles. Deixa ele paternar, deixa ele fazer pelas crianças, deixa ele fazer do jeito dele, deixa ele desenvolver o papel dele de pai. Você não precisa ficar ali todo o tempo, não. Se Deus escolheu você e ele para ser pai dos seus filhos, deixa ele fazer o papel dele. Não precisa estar no comando, no controle todo o tempo. Sabe? Se liberta. Você é livre, deixa. Então, vamos lá. Quem não sabe o que quer, perde o que tem. E às vezes descobre que o que perdeu era exatamente o que tanto queria. Então, eu convido você a se encontrar. Quando você olhar para dentro de você, você vai falar assim, Andréia, eu tenho tanta coisa para mudar dentro de mim.
Eu li uma vez um livro da Joyce Meyer, e as meninas que me acompanham sabem que eu já li esse livro 7 vezes, que foi um divisor de águas na minha vida. E você pode anotar aí, porque eu tenho certeza que esse livro ele vai fazer a diferença na sua vida. Chama Eu e Minha Boca Grande. E esse livro, ele fala, tem um capítulo dele que chama Do Outro Lado da Margem. Muitas vezes a gente olha para dentro da gente e a gente vê muitas coisas, né, que precisam ser transformadas. Mas eu quero falar para você, quando você olhar para dentro de você, perceba que é um passo de cada vez. Você vai chegar do outro lado da margem, mas para você chegar do outro lado da margem, você vai dar uma remada de cada vez. Para você olhar para dentro de você e se enxergar, não queira enxergar tudo de uma vez. É como você passar por um túnel. Sabe aqui no interior de São Paulo, no litoral, quando a gente desce pra praia, tem os túneis, né, que a gente tem que passar para poder chegar até o mar, né, até a praia. E quando a gente olha pro túnel por completo, a gente não consegue enxergar. É tanta escuridão que a gente não enxerga do outro lado. É um passo de cada vez. Eu vou passar uma técnica para você. É a técnica do 1 mais 1. É 1 mais 1 mais 1. É um dia de cada vez. É hoje melhor do que eu fui ontem. Hoje melhor do que eu fui ontem. Hoje melhor do que eu fui ontem. Todos os dias assim. São pequenas mudanças. São pequenas atitudes que você vai mudar. São palavras que você vai tirar do seu vocabulário porque não te cabe mais. Sabe, às vezes, palavras torpes? Às vezes você quer ter uma vida abençoada, mas as suas palavras não estão condizendo com a vida abençoada que você deseja ter. Então eu convido você a eliminar algumas palavras do seu vocabulário. Eu convido você a eliminar alguns comportamentos. Eu convido você a analisar mesmo algumas falas. Isso precisa mesmo ser falado? Isso precisa mesmo ser exposto? Nós vamos falar mais pra frente sobre as portas que você abre na sua vida. Mas presta atenção se você precisa mesmo contar algumas coisas que acontecem na sua vida para algumas pessoas. Saiba você que as pessoas elas só vão entrar naquela porta que você abriu. Então tem portas na sua vida que você não precisa abrir. Você entende? Escolha as suas batalhas. Se você for abrir, você vai ter que lidar. Porque a porta que você abre é o limite da pessoa. Se você abre, a pessoa ela entra. Então você não consegue limitar aquilo, você entende? E muitas vezes você quer ser respeitado, você quer limitar algumas coisas, mas você mesmo não se respeita, você mesmo expõe aquilo que você não precisa expor. Então escolha as suas batalhas e viva um dia de cada vez, uma mudança de cada vez. Começa a se analisar, começa a perceber o que precisa carregar e o que não precisa carregar. Quando eu comecei nessa busca minha por crescimento, eu lia muito, muito, muito mesmo. E imagina, né? Eu lia um livro sobre educação de filhos e eu queria transformar tudo. Eu queria transformar a minha casa, eu queria transformar os meus filhos, eu queria transformar a mim. E a gente se cansa, né? A gente se cansa porque quando a gente quer fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. Então eu precisei escolher algumas coisas. E eu escolhi essas coisas diante de uma palavra que meu esposo falou pra mim. Amor, eu entendo que você tem assim uma ótima intenção. Eu entendo que você quer mesmo ser melhor. Eu entendo que você está buscando isso. Mas você vem com uma energia tão grande que você acaba se cansando. Quando você lê um livro, pega um capítulo desse livro e tenta colocar só ele em prática. Só ele. Você vai ver como a mudança vai acontecer. E foi justamente depois desse conselho do meu esposo que eu comecei a colocar um capítulo em página, um capítulo em prática. Se o capítulo tivesse muito pesado, se tivesse muita coisa para ser transformada num capítulo, era uma página que eu escolhia. Era uma atitude. Era uma palavra. Eu escolhia... Sabe quando acontece essas coisas e a gente quer reclamar? Toda vez que vinha a vontade de reclamar, eu falava, não vou reclamar. Não, quando eu me percebia reclamando, eu já parava de reclamar.
Mas foram algumas atitudes que eu fui mudando na minha vida. Foram algumas atitudes que eu tive que ir transformando na minha vida, que fizeram a minha vida girar, que fizeram a minha vida se transformar, que fizeram eu me transformar. E enxergar a mudança e viver a mudança que eu vivo hoje, essa transformação. Então, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Eu falei pra vocês que eu sou de Palmas, né? Nós temos um casal de amigos que eles fazem natação. E depois que eles começaram a fazer natação, eles começaram a fazer corrida. E aí eles começaram a correr. E Palmas é muito plano, sabe? Dá pra correr bem. Eu nunca fiz corrida, mas assim, era uma empolgação deles assim. E você via que eles iam cada vez subindo um pouquinho. E aí um dia eles chegaram pra gente e falaram assim, vocês podem ficar com as crianças pra gente? Porque nós vamos pra Brasília correr 21 quilômetros. Eu falei, poxa, 21 quilômetros, nós vamos pra Brasília correr 21 quilômetros. E nós ficamos com as crianças e eles foram pra Brasília correr 21 quilômetros, pois eles completaram no tempo deles os 21 quilômetros. E eu quero falar pra você que nessa vida você tá numa corrida. Não compare a sua corrida com a corrida de outra pessoa. É você que sabe o que você já passou na sua vida. É você que sabe as lutas que você já teve. É você que sabe as batalhas que você já teve que suportar. É você que sabe o que já aconteceu na sua vida. É você que sabe, às vezes, o cansaço que você está passando. Então, não compare a sua corrida com a corrida de outras pessoas. Cada um tem a sua corrida. Cada um tem o seu tempo. Viva o seu melhor. Faça o seu melhor a cada dia. Eu tenho certeza que se for um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, você vai vivenciar uma grande transformação na sua vida.